Oi, Jéssica, como você E está? Tudo aí? bem? Eu tô bem, e você? Eu estou ótimo porque eu estou nos jardins do Palácio do Catete, chamado Museu da República. Esses jardins aqui, eles têm praticamente 150 anos e vou mostrar para vocês aqui, ó. E aqui na frente fica o palácio, ó. Dá para ver ali, né? Tem um chafariz, uma pracinha e ali fica o palácio. Aqui ficaram os presidentes do Brasil do começo da República até a inauguração de Brasília em 1960. Então é um lugar muito legal, muito icônico. Fica aqui no Flamengo, na Rua do Catete. Está sendo usado hoje para vacinação, né? Hoje não, né? Já tem tempo. O museu está fechado, está sendo usado para vacinação da Covid. Só para ter uma ideia, tá me vendo? Oi, voltou. Então, e está sendo usado aqui para fazer Voltou. vacinação da Covid. E, e aqui tem uma história muito interessante que nós vamos falar daqui a pouquinho, assim que a gente sabe. Nós vamos saber agora onde está a Jéssica. Não está no Rio de Janeiro comigo, ela está num lugar que chove, que o tempo muda assim, ó, pá, de repente o tempo mudou, não é isso? Sim, bem isso mesmo. Conta pra gente onde que Inglaterra, você está agora, qual a sua localização? tô em Birmingham, tô no meu trabalho no hotel da Universidade de Birmingham agora. Previsão é de chuva, mas tô aqui do lado de fora também para te acompanhar. Ótimo. Então vamos lá. Então você está no hotel da Universidade de Birmingham, é isso, né? É onde eu trabalho. Tá. Conta pra gente aqui rapidinho assim, Birmingham fica exatamente onde? É... Oh. Que lugar fica Mais a Birmingham? norte na verdade é West Midland aqui, né? Onde eu Uhum. tô, mas fica mais ao norte de Londres, Quanto tempo de próximo de Londres? Wales, Como é que a gente do País mede de assim? Gales. A gente mede por cá, por horário de o transporte aí é por trem, né? Mais fácil acessar por trem, né? Sim, sim, muito mais fácil por trem. Uhum. Quanto tempo de Londres É até mais ou aí de menos. trem? Então, normalmente um trem gira em torno de 1h30, 2 horas, depende do trem que você pega, né? Tá. Mas é 1h30, 2 horas de trem Ué, é daqui longe até então, né? Londres. Relativamente longe, né? Sim, é longe. É, Mas vamos dizer que na Inglaterra tudo de ponta a ponta você faz em 4 horas. Então, é. nada é muito longe, De assim, né? trem, Você né? faz. Faz 4 horas de trem, né? Ou mesmo vai de carro, 5, 6 horas no máximo. Ah, Imagina você é. ir de uma ponta a outra de um país, 5, 6 horas? No Brasil, você tem uma ideia, de uma ponta a outra, são 7 horas de avião. Você tem só para Então, comparar, imagina. né? De carro, acho que são, sei lá, 8 dias, não sei quanto tempo dá de carro, mas deve dar muito tempo. Então, aí você trabalha aí nosso papo hoje é sobre o Museu da República, né? Sobre a história da República no Brasil. Mas você trabalha aí na universidade. A universidade tem algum curso que se destaque em relação aos outros? Tem alguma especialização diferente? Como é que funciona? Então, na verdade, medicina é um curso muito famoso aqui na Universidade de Birmingham, mas eles têm vários cursos que se destacam aqui em Birmingham. É uma universidade muito famosa e antiga. Uhum. Então, e vem muito brasileiro para cá, muito, muito mesmo. Eu Eu sei. costumo encontrar muito brasileiro. Agora na pandemia tá mais difícil, claro, mas no geral eu encontro muito brasileiro vindo para cá. Nós já É, enviamos gente para aí, sabia? Para estudar aí, na área é, de negócios principalmente. Legal. E a cidade não é tão conhecida para nós aqui, né? A gente não fala muito em Birmingham. As pessoas falam em não, Liverpool, falam em, sei lá, Essex, falam Manchester Manchester, mas Birmingham as pessoas não comentam muito, né? É uma cidade média para grande, não é? é a segunda maior cidade da Inglaterra. Então, tá vendo só? Vamos fazer propaganda de Birmingham aqui, vamos fazer um acordo com a prefeitura aí e vamos levar a gente para aí. Deixa eu te falar, e o seu Netflix, Sorry, o que você falou? Netflix fez como é que chama? Tem uma série chamada Peaky Blinders, Ah, se passa sabemos aqui, né? bem, sabemos bem, sabemos bem. Pink É, Blinders, exatamente, bem famosa. O pessoal mais novo aqui, eu acho que todo mundo viu isso. Todo mundo sabe o que é Pink Blinders, todo mundo sabe. O bonezinho, né? Uns rapazes, uns meninos com uns sim, eles bonezinhos lá, um mesmos. casquete lá. É a gangue É a gangue. de Birmingham. É isso aí. Deixa eu te falar uma coisa aqui. E você faz o que aí? Para as pessoas saberem. Qual é o seu trabalho aí?
Então, atualmente eu estou trabalhando aqui com eventos, eventos sociais. Eu trabalho com os casamentos, eventos de empresas corporativas que vêm para fazer reuniões. No geral, é mais esse tipo de evento que eu faço aqui. Tá. Mas como aqui na Inglaterra ninguém é específico numa área, eu ajudo também na recepção. A gente faz de um tudo aqui, até bar. Você vai trabalhar, você sabe tudo, você tem treinamento de tudo. Legal. Tem um treinamento que acontece aqui, no geral, em todos os hotéis, que é para você poder ser recrutado para fazer qualquer coisa. E aí você ganha o vento da Inglaterra. Faz mal, tá tudo bem, tá tudo bem. Famoso. Igualzinho o seu vento aí, né? Meu vento é um vento primaveril, né? É um vento calmo, é um vento... Igualzinho, ó. Vai ser levado meu celular e tudo mais aqui. Mas tá gostoso, viu? O Rio não tá tão quente, tá com uma temperatura bem agradável, tá bem gostoso. Viu? Então você faz um pouco de tudo aí, você aprendeu a... esse é o jeito britânico de trabalhar, né? Quer dizer, as pessoas são multitarefa, né? Multipropósito, né? Total. Ninguém faz uma coisa só. Os gerentes trabalham muito forte. No geral, tem uma responsabilidade muito grande. Legal. Que eu vejo um pouco diferente no Brasil. Não que não tem responsabilidade, mas gerente normalmente não põe a mão na massa. Não põe a mão na massa. Exatamente. Exatamente. E aqui todo mundo faz tudo no geral. E aí tem essa responsabilidade que é bem legal, que é um treinamento que acontece em 8 semanas. E aí você tem que saber tudo, desde saber consertar uma TV até como fazer uma pessoa que estiver passando mal, cardio, algo, ajudar com os primeiros socorros. É bem legal. Legal. Isso só aumenta a produtividade, né? Por isso que o Reino Unido é um dos países mais produtivos do mundo, né? Porque as pessoas são mais multipropósito e elas têm mais habilidades com coisas, inclusive coisas hard working, né? Tipo, conseguir consertar um equipamento, por exemplo, né? Então não é... Eu vejo, por exemplo, eu lembro de professores na época da São Judas. A pessoa ficava lá plantada e o técnico estava mexendo em tudo. A pessoa não sabia apertar um botão, entendeu? Nada. É como se não fosse para ela, assim. É que alguém tem que fazer por nós, entendeu? O Brasil tem muito disso, né? Alguém tem que vir consertar por nós, entendeu? Sempre tem alguém. A gente sempre paga. A gente paga para alguém consertar por nós, Mas enfim, vamos lá. A gente está aqui, eu inspirado aqui nos Jardins do Palácio, você aí em Birmingham, no hotel da universidade, e vamos aproveitar para falar então sobre uma questão muito legal, que é democracia, né? Que é a questão de política. Como eu disse agora há pouco na abertura, o Palácio do Catete aqui, que agora é Museu da República, ele foi a casa de vários presidentes do Brasil. O Brasil era uma monarquia até 1889, né? Aliás, a Globo está com uma novela aí, chama Nos Tempos do Imperador, e as pessoas estão muito interessadas em saber como é que era esse tempo do imperador, né? Então, o imperador que eles estão retratando ali, é claro que é o imperador Dom Pedro II, né? Nós tivemos só 2 imperadores, Dom Pedro I, que nasceu em Portugal, ficou aqui quando Dom João VI voltou para Portugal, que a família veio fugida do Brasil, veio fugida de Portugal para cá, dos franceses, né? A França Napoleão estava tomando conta da Europa, e aí a família real portuguesa, com a ajuda dos ingleses, veio parar em Salvador e depois aqui no Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro, só para você conhece bem o Rio, a Jéssica como eu é um pouco carioca, né? A gente tem um DNA carioca, né? Então, eu também, e me sinto muito bem aqui. E o Rio tem uma coisa muito boa em termos de estrutura para política, para governo, que é um porto natural, mas ele é protegido. Não é fácil chegar no Rio de Janeiro pelo mar, porque por causa das baías e das montanhas, os navios são facilmente avistáveis, entendeu? Então não dá para chegar um navio aqui de surpresa, como em Salvador, assim, de sopetão. Pá, chegou um navio aqui, estamos sendo atacados, entendeu? Isso não acontece aqui no Rio. Então, é um porto com segurança natural, e já tinha, né, na época que a família real veio para cá, 1808, já tinha uma estrutura de cidade, já era uma cidade com casas, com um pouco de saneamento, tal, quer dizer, já tinha uma qualidade, já dava para se instalar aqui, tanto que eles vieram, se instalaram, construíram poucas coisas e ficaram por aqui mesmo. Aí isso vai indo, aí vem o Pedro I, volta para Portugal, aí tem a independência do Brasil, tem a independência do Brasil, ele volta para Portugal, deixa o filho, que é o Pedro II, que vai ficar quase 60 anos no poder, né? Por que ele cai fora? Porque tudo depende
A política, ela reflete muito aquilo que a sociedade faz, que os políticos não vêm de Marte, né? Eles são daqui mesmo. E aí o Brasil, na época do Império, vivia muito do açúcar ainda. Só que isso estava mudando de açúcar para café. Então, por que que teve a República? Por que que teve a mudança? Para poder espelhar no poder a mudança econômica do açúcar para o café. O café estava crescendo cada vez mais. E aí, fazendeiros paulistas, principalmente da região de Itu, começaram a exigir mudanças no sistema político brasileiro. E aí perdeu sentido, sabe? Não fazia mais sentido ter um imperador defendendo um sistema econômico arcaico, porque tudo era arcaico, né? O sistema de governo era arcaico, a produção de açúcar é muito mais arcaica do que a produção de café. Mudou, e aí quando mudou, houve um golpe, né, do Marechal Deodoro da Fonseca, e aí passa a ter a República no Brasil. No comecinho, os presidentes não ficavam aqui no Palácio do Catete, tá? Passaram a ficar, acho que na terceira gestão, praticamente. Mas ficaram um tempão aqui. O palácio em si ele já estava pronto, foi construído por um mercador português, como quase todos os edifícios públicos no começo do Império e no começo da República. Os edifícios públicos eles tinham sido antes edifícios particulares, né? Então pessoas ricas, tal, que conseguiram amealhar fortunas, construíram um patrimônio, né, físico, tal, imóveis. Só que depois, assim, aí vem, né, a outra geração, as pessoas morrem e tal, e não tinham como pagar impostos ou faliam e as dívidas acabavam comendo o patrimônio e levando isso para o Estado, né, no caso para o governo federal. Então esse é um caso, estava tudo pronto já. Eles só se instalaram aqui, fizeram umas pequenas reformas e ficaram aqui um tempão. Então, assim, os presidentes mais icônicos do Brasil, né? Tipo Juscelino Kubitschek ficou aqui. Eu fiz a minha pesquisa em doutorado aí na Inglaterra sobre a Primeira República no Brasil e o presidente que eu estudei pra caramba foi o Venceslau Braz, um cara de Minas Gerais, que foi assim fantástico para a Jéssica faz umas anotações incríveis. Depois ela volta comigo. O Venceslau Braz, ele era mineiro e isso mostra muito o que as pessoas já ouviram falar, né, Jéssica, de política café com leite, né? Então, ficava se revezando. Então, Venceslau Braz era mineiro, aí colocava, sei lá, depois colocava Washington Luiz, que era paulista, entendeu? Então, ficava se revezando. E foi assim. Então, tem um período chamado Primeira República, que vai de 89 a 1930, que é um período super, assim, com uma democracia próxima do que se achava que era o ideal da época, né? Com alternância no poder. E tá me vendo? Tá me ouvindo? Então, a gente estava falando aqui sobre essa questão da alternância no poder. Então, a Primeira República vai de 89 até 30, e aí em 30 há um golpe, né? Vamos lembrar que em 1929 houve a quebra da Bolsa de Nova York. E isso levou o Brasil junto, total, porque o Brasil já era muito forte em café. Vamos lembrar que a República veio para salvaguardar, para amparar a produção de café no Brasil. Porque o café, ao contrário do açúcar, ele precisa de ajuda. O café não anda sozinho. Se não tiver ajuda pública, na época principalmente, né, para controlar os preços, o café não vai sozinho. Por que não? Porque o café é um produto supérfluo, ele precisa de apoio, senão o preço do café cai. Vem uma crise, com a Primeira Guerra Mundial, que eu estudei, o preço do café vai lá para baixo, porque ninguém vai querer café no meio da guerra, né? Então, isso tudo foi deixando a situação muito complicada, e aí vem uma crise absurda, que é a crise de 29, que derrubou totalmente os preços do café, e aí, nesse embalo, Getúlio Vargas, com apoio de políticos que eram contrários ao café com leite, ele toma o poder, ele dá um golpe, e já em nome de uma sociedade mais urbana, porque o Brasil já tinha muito mais pessoas morando em cidades, né? Então a cidade de São Paulo já estava bem maior. São Paulo vai ser em 37 a maior cidade da América Latina. Então em 30, São Paulo está naquela super revolução, né? Em 32 tem uma revolução em São Paulo, inclusive contra o próprio Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, quando dá o golpe, ele vai se instalar aqui e vai ficar aqui, assim, tipo como ditador, né? Em 37, inclusive, tem um golpe de Estado em cima de um golpe de Estado e ele passa a ter plenos poderes. O medo do comunismo fez com que os Estados Unidos e a Europa apoiassem regimes de direita que pudessem barrar o comunismo.
E foi isso que aconteceu no Brasil. Então, Vargas se assemelhava um pouco com os regimes de direita da Europa, como Alemanha e Itália, né? Hitler e Mussolini. Ele não era isso, não teve campo de concentração no Brasil, mas assim tinha uma proximidade ideológica, né, com esse pessoal da Europa em termos de política de direita. Acaba a Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas não pode ficar no poder porque ele tinha cara de ditador, né? Ele era um ditador nos moldes brasileiros, e aí vem vem alguém para substituí-lo, que é o general Dutra, Eurico Gaspar Dutra. E o Dutra vai continuar o governo dele, mas isso não vai ser legal, porque as pessoas queriam mesmo era o bom velhinho, sabe? As pessoas queriam mesmo era o Getúlio Vargas. E aí o que acontece? Ele volta em 53, 54, ele volta, e aí volta nos braços do povo. Pela primeira vez ele vai voltar eleito. E vai governar a partir daqui onde nós estamos, com apoio social, mas não com apoio militar. Porque o Getúlio era tão, a gente chama de raposa política, né? Ele era tão bem versado na política que dançava conforme a música. Então ele deixa de ter aquela cara de ditador de direita, e passa a ser um defensor dos pobres, das classes sociais, não sei o quê. E os militares vão vendo nele um cara com um jeito meio comunista. E aí o tiro total no pé, que depois vou explicar o negócio do tiro no pé, é quando ele cria a Petrobras. Então a Petrobras foi criada aqui, onde eu estou aqui agora, e ela foi criada para... Então, a partir daí, o petróleo passou a ser nosso. Então passou a ter um movimento no Brasil que foi encabeçado lá atrás pelo senhor Monteiro Lobato, o autor dos livros infantis que a gente conhece. Ele começou uma campanha, o petróleo é nosso, em São Paulo, que São Paulo tinha petróleo, São Paulo nunca teve petróleo, a não ser na Baía de Santos. E aí, essa ideia do petróleo é nosso, vingou, chegou até aqui o Palácio, onde eu estou, e Getúlio assinou o documento lá dizendo que a Petrobras era uma estatal. Para quem, só apanhando um pouquinho de política, ao criar a estatal Petrobras, o governo estava se colocando como de esquerda, porque criar uma estatal significa colocar o Estado na economia. Aí os militares não gostaram nada disso, aí a pressão em cima do Getúlio só aumentava, até que teve um atentado no dia... foi em agosto, comecinho de agosto de 54, atentado na rua Toneleiro, em Copacabana, um lugar que eu estou direto, estava ontem lá, inclusive, literalmente na porta onde teve o atentado, porque tem um restaurante árabe bem legal que eu vou ali perto, e ali houve um atentado do pessoal de segurança do Getúlio Vargas para intimidar um jornalista na época chamado Carlos Lacerda, ele é chamado de demolidor de presidentes, porque ele acabava com ele era tão eloquente, tão forte nos seus pronunciamentos na Assembleia, no Congresso, que ele acabava com qualquer presidente. E aí ele estava perseguindo o Getúlio Vargas, aí o pessoal do Getúlio, sem o apoio do Getúlio, resolveu dar um susto no tal do Carlos Lacerda, e aconteceu o quê? Nessa confusão, mataram um tenente da aeronáutica, o tenente Vaz. E isso é por isso que o aeroporto do Rio de Janeiro, aqui o Santos Dumont, do lado tem um negócio da aeronáutica, que é o complexo Tenente Vaz, que é justamente para homenagear esse tenente que morreu nesse atentado aí da Rua Toneleiro. Bom, depois que mataram o tenente lá da aeronáutica, a situação do Getúlio ficou insustentável, e alguns dias depois ele se matou aqui no último andar do palácio, vista para a Rua do Catete. Tem até lá, a gente não pode subir porque está com Covid, eles estão usando o prédio para vacinação, mas lá está o pijama do Getúlio, com um tiro no peito que ele se deu, tal. Aí tem as teorias da conspiração, né, Jéssica? As pessoas falam assim, mas será que ele se matou ou foi matado? Nesse caso, ele se matou porque a família morava aqui com ele, e a filha dele ouviu tudo. A filha foi lá no quarto, pai, vamos tomar café, tal, daqui a pouco eu vou, não sei o quê. Ele deixou uma carta de despedida, a carta está aqui, não sei se é o original, talvez não, mas a carta está aqui, dá para a gente ler a carta e tal. E aí, quando isso aconteceu, tudo mudou, né? Porque aí o povo ficou enlouquecido. Getúlio, mataram o Getúlio e tal. Ninguém queria saber que ele tinha se suicidado, porque mesmo que foi suicídio, mas foi um suicídio pressionado. Ele deixou a carta dele dizendo assim, ó, eu saio daqui morto na vida, mas eu entro para a história, coisa do tipo, né? E literalmente, as pessoas sabem de Getúlio Vargas até hoje. Ontem eu estava com o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, você tem uma ideia, que é a FGV, né? Que é uma das mais importantes do Brasil, talvez a mais importante em administração e em economia aqui no Rio de Janeiro. E aí, então, sai Getúlio, e aí quem é que entra, quem não entra, não sei o quê, vai entrar quem? Vai entrar o Juscelino Kubitschek, que é o cara que vai mudar a capital do Brasil para Brasília.
Então nós vamos deixar de ter, a capital aqui no Rio de Janeiro e ela vai para Brasília. Por quê? Eu te pergunto, o que você acha, Jéssica? O que aconteceu? Por que levar a capital para Brasília? Nossa, boa pergunta. Meu pai fez parte com meu avô da construção de Brasília. Ele se dizia, né? Porque eles Legal. foram para lá. Olha que E se dizia que assim tinha emprego, você conseguia ficar rico muito fácil, porque verdade. imagina você construir a cidade do nada, né? Exatamente. E aí meu pai dizia, mas boa pergunta, não faço ideia, por quê? Então, porque a gente Por volta, que sair do Rio e ir para é, Brasília? então, houve muito movimento contrário, né? As pessoas não queriam sair do Rio de Janeiro, né? Porque a cidade toda montada, tinha a parte cultural, tava tudo pronto. Vai para um lugar no meio do mato, no meio, não é nem mato era, né? No meio do sertão, Não praticamente, né? era nada. Meu pai Nada. dizia não ser nada, assim. É, Era um nada. o Não tinha. Planalto. Se vendia qualquer coisa. Isso mesmo. Meu pai dizia que se você fosse para vender algo, qualquer coisa que fosse comida, o que fosse para vender, como não tinha nada, você estava no meio do nada, tudo se É, tinha, tudo se precisava, né? Então uhum. as pessoas ficaram muito ricas, Ficaram. enriqueceram muito fácil. É, o Quem pessoal de. foi para lá, né, com esse Uhum. intuito? Então, as pessoas ficaram muito ricas, ainda mais quem mexia com construção civil, né? Vender coisas para o governo lá no meio do Sim. nada. Imagina, alguém que pudesse fornecer ferro, aço, concreto no meio daquele nada. Enfim, por que Brasília? Porque Brasília era um sonho antigo dos militares. Como eu falei agora, como eu falei um pouco no começo, o Rio foi escolhido em detrimento de Salvador porque o Rio tinha mais estrutura para segurar uma capital, né? Por conta do porto do Rio, que é seguro, tal. Brasília é muito mais segura, né? Tem dois motivos principais para ter Brasília. Primeiro, Brasília é inexpugnável nesse sentido, né? Porque você sabe, numa guerra, ganha quem chega na capital e troca a bandeira do país. No caso nosso ali, na Praça dos Três Poderes. Então, se alguém chegar lá e trocar a bandeira, como os russos fizeram em Berlim, ganhou a guerra. Tipo war, vai? Aí chega... esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que a região norte do Brasil estava sendo ameaçada de ser ocupada por estrangeiros, porque, passando um avião aqui, ó, nós estamos muito perto do Santos Dumont, tá? Aqui é muito pertinho do Santos Dumont. E então o que aconteceu? O Brasil corria o risco de ser desmembrado, que a parte norte do Brasil estava muito longe do resto, né? Então ter Brasília significa colocar o poder equidistante, sabe? Assim, próximo de todas as pontas do Brasil. Uma maneira que acabou sendo efetiva, né? De manter o Brasil do jeito que estava e com um sentimento de unidade, todo mundo fazendo parte de um todo. Essa que foi a ideia e acabou dando certo, né? Então, por isso Brasília, mas com apoio total dos militares. Aí, quem fez isso foi Juscelino Kubitschek. Quando ele faz isso, ele inaugura Brasília, o palácio deixa de existir como sede de governo, claro, né? E o primeiro presidente que vai ocupar Brasília é o senhor famoso Jânio Quadros. Então, quem vai enfrentá-la, como ele dizia, né, os fantasmas da construção de Brasília, é o Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele já era muito famoso em São Paulo, uma figura muito paulistana, muito ligada às questões de São Paulo, da Vila Maria, inclusive, né, Zona Norte. E o seu Jânio Quadros, ele tinha uma coisa, ele é muito excêntrico, então ele tinha uma maneira de governar muito diferente, assim, meio, sabe, uma coisa meio aloprada, né? Ele falava o que pensava, não sei o quê, e acabou fazendo coisas absurdas, né? Que os militares não suportavam. E governou durante 8 meses, Jéssica. Ele entrou em 61, ficou 61 e caiu fora, porque não tinha condições, sabe? Ele não tinha apoio, né, dos militares. Porque também ele ficava fazendo umas coisas muito malucas, né? Tipo, condecorando pessoas ilustres do mundo comunista, como Che Guevara, sabe? Aí os militares não suportaram Uhum. a ideia, tiraram, pressionando o Jânio Quadros, ele cai fora, e aí vem uma confusão danada, quem vai assumir o governo. Então, esse é papo para uma outra história, né? O nosso papo aqui é sobre o Museu da República e o Palácio do Catete aqui no Rio de Janeiro. Então, essa é a história do Palácio. Aí depois, quando o Brasília está estabelecida, depois, nos anos 80, aqui no Brasil, o Palácio vai receber uma reforma, e aí virou um lugar assim, tipo, é um dos principais lugares de visitação, né, para a história do Brasil. Tem um arquivo bem legal, dá para fazer pesquisa aqui dentro, tal, tudo com agendamento, é óbvio, né? Agora não por causa da pandemia. Mas é isso. Então o Rio
ele manteve durante muito tempo, até hoje, Jéssica, se a gente pegar questões de negócios internacionais, por exemplo, o Rio ainda domina. Então, o Ministério da Fazenda, a parte técnica do Ministério da Fazenda ainda está no Rio de Janeiro, entendeu? Tem muita coisa que acontece Uhum. aqui. As principais empresas de comércio exterior se estabeleceram aqui no Rio, definições sobre importações e exportações, como receber estrangeiros, ainda é Rio de Janeiro. Então, tem muito disso. Tem uns hotéis no Rio que são super especializados em negócios internacionais. A gente faz orientação com o pessoal que trabalha em hotel aqui, e vou te falar, tem cada... Assim, eles bloqueiam, vêm missões estrangeiras, sabe, para o Rio de Janeiro, porque, claro, todo mundo que é estrangeiro, quando fala em Brasil, quer vir para o Rio de Janeiro, né? As pessoas não têm ideia de outro Uhum. lugar, né? Sabe que São Paulo é legal, assim, é uma cidade mais agradável mesmo para se visitar, tal. É o Rio de Janeiro, então as pessoas querem vir para cá. Então tem muita convenção, muita coisa internacional. É uma cidade muito internacionalizada. A gente encontra estrangeiro toda hora, em todo lugar, né? Então é isso. Sim. Basicamente, o Rio de Janeiro, basicamente a nossa história política, ela está muito ligada ao Rio de Janeiro, muito ligada. E tudo que acontece no Rio, né, no eixo Rio-São Paulo, afeta o Brasil inteiro. Então é uma conexão eterna. Eu estava falando até com o pessoal que trabalha comigo aqui, que o Rio é uma das poucas cidades do mundo que pode se dizer assim, nós temos tudo, sabe? Lugares históricos para preservação da memória, para estudar um país, para entender a lógica de um país. E tem muita lógica do Brasil aqui no Rio, né? Então, legal que você gosta daqui também. E a gente volta depois com outros assuntos, né, sobre ligar. A gente pode fazer, a gente pode retomar essa questão política no Brasil, porque política está o tempo todo, ainda mais agora, né? E também seria legal a gente falar, retomar, porque já recebemos pedidos, retomar para a gente falar sobre Angela Merkel, né? E as mudanças na Sim, Alemanha, mano, certo? também. Falaremos em breve, falaremos em breve. Ó, muito Muito obrigado bem. pelo seu esforço aí. Manda lembranças, fala pro pessoal das telecomunicações do Reino Unido que eles têm que colocar o Wi-Fi em cada árvore, porque a gente precisa de Wi-Fi em cada árvore, tá bom? Sim, E, realmente. mas Aqui é olha, uma região muito ruim de internet. então, é que a gente não imagina isso, né? A gente imagina, pô, um país tão rico, né? Fala assim, vai ter internet no copo d'água, entendeu? Em todo lugar vai ter internet, né? Mas eu entendo, eu sei como é que é. E escuta, mas ó, só podemos agradecer aqui. Você tá até com o cabelo molhado, dá pra ver que a Jéssica tá com o cabelo molhado, pessoal, só porque ela tentou, e conseguimos, né? Não sei o que gravou, mas foi bem legal, a tentativa foi muito boa. Depois a gente volta em condições melhores, tá bom? Em outro momento. Muito obrigada. Foi muito válido. Eu que Obrigada. agradeço. Beijo, tchau, a gente se fala, tchau. Boa Tchau. chuva aí, bom tempo. Como é que chama? O tempo na Inglaterra, assim, é um assunto primordial. Choveu, sol, florzinha, olha que legal. Assim, as pessoas ficam muito de olho, né, no clima, né, nas coisas que acontecem, né, na natureza. Isso é bem legal. Beijo, Jéssica, Sim. obrigado, bom trabalho por aí. Beijo. Valeu.